called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail. And there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. And I will call upon your name and keep my eyes above the Que Deus amou o mundo, e no mundo está incluso todos, os que falam muito e os que falam pouco. For I am yours, and you are mine. Boa noite, irmãos, graça e paz. É uma alegria para nós estarmos juntos aqui com vocês, mais uma quarta-feira, crendo que o Senhor é maravilhoso, Ele tem preparado coisas maravilhosas para nós e para vocês que estão aí em casa. Vamos começar mais um período de louvor e adoração ao nosso Deus. Se você quiser aí na sua casa, prepare o ambiente para nós juntos louvarmos e adorarmos a Ele, que é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Amém? Mas
diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Boa noite, bem-vindo ao Culto à Viva. Hoje, em especial, ao mês das mães, né? Meu filho vem trazer uma homenagem aqui para todas vocês, mamães, que vocês vão receber com carinho essa homenagem que o Arthur hoje vem trazer para vocês. Pode ler, vem aqui. Mães, o Dia das Mães é só uma vez por ano, mas eu amo você todos os dias. Feliz Dia das Mães. Não, essa aqui não. Pode ir. Tchau! Então, dando continuidade aqui, que o Espírito Santo do Senhor Jesus venha falar com vocês nesta noite, venha trazer aqui uma palavrinha para o coração de vocês, que Deus venha falar com vocês nesta noite em nome de Jesus. Quero ler com vocês o livro de Provérbios, capítulo 31, que ele fala da mulher virtuosa. Numa outra versão que eu tenho da Bíblia, o tema está como a mulher ideal, né? É uma versão diferente, uma versão linda, que eu quero compartilhar com vocês. A mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta, mesmo à noite, para dar de comer aos da casa e distribuir as tarefas das servas. Examina uma propriedade, adquire, planta uma vinha com fruto das suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Vê que é boa a sua mercadoria e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso e suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao pobre e estende as suas mãos ao necessitado. Não teme a neve na sua casa, porque toda a sua família já está vestida de escarlata. Faz para si cobertas de tapeçaria, seu vestido é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nas portas e assenta-se entre os anciões da terra. Faz panos de linho fino e vende-os entregas aos mercadores. A força e a honra são o seu vestido e alegrará com o dia futuro. Abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. Está atenta ao andamento da casa e não come o pão da preguiça. Levanta os seus filhos e levantam-se e os seus filhos a chamam de bem-aventurada e o seu marido também a louva. Muitas filhas têm procedido virtuosamente, mas tu és de todas a mais excelente. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe o seu próprio trabalho louvá-la às portas. Eu quero voltar aqui ao versículo que ele fala: abre a sua boca com sabedoria e a lei da beneficência está na sua língua. A mulher virtuosa, né, como ele relata aqui, que ela não come o pão da preguiça, aqui ele vai relatando que tudo que ela faz para a família dela, ela faz com excelência. Ela faz com carinho, ela faz com zelo, ela não faz aquilo como se fosse algo pesado, ter que cuidar da família, ter que fazer uma boa refeição. Aqui fala que ela levanta cedo, que ela se põe, né? Eu entendo que de madrugada,
para poder preparar o linho, para poder fazer as roupas para sua família, para que quando chegue o inverno, a família dela esteja bem vestida. Ela prepara a casa, ela cuida de tudo, enquanto o seu marido está ali, né, trazendo o sustento da sua casa, trazendo o sustento ali da sua família, né? Eu até coloquei que Deus está falando que a mulher virtuosa é estimada por todos e faz com que o seu marido também seja. O que é a mulher estimada por todos? É aquela mulher que ela é bem vista. As pessoas percebem que o seu marido, que o seu filho são bem cuidados por causa da sua atitude, por causa do seu jeito, por causa do seu comportamento. O jeito, as pessoas observam como a gente cuida da nossa família. As pessoas observam o marido, se ele é bem cuidado, se a roupa dele está passada, se a roupa... Principalmente mulher. Se a roupa está passada, se está amassada, se está suja, se está manchada, tudo isso é observado. E isso é ser uma mulher estimada. As pessoas vão falar, olha, ela cuida bem da sua casa, ela cuida bem do seu marido, ela é elogiada e, consequentemente, a sua família também é. As atitudes de uma mulher sábia refletem na vida do marido e dos filhos. Ela entende qual o seu papel dentro do lar. Né? Como eu acabei de falar, as nossas atitudes, ela vai refletir. Atitude de se a gente é faladeira, se a gente é chata, se a gente é brigona, se a gente não procura fazer as coisas de uma maneira que seja bom para todos, vai refletir na nossa casa. Se a gente tem a atitude certa, se a gente procura fazer as coisas de maneira correta, tudo isso vai refletir e influenciar dentro da nossa casa. Eu até coloco aqui que eu cuido da minha casa com muito zelo, da minha família com muito zelo. É importante para mim fazer as coisas que deixam o Beto feliz. Desde quando a gente se casou, eu sempre servi a refeição para ele no prato. Tem mulheres que acham isso um absurdo, tem mulher que não gosta, mas eu acho que isso é uma forma de honrar o marido. Faço isso por ele, faço pelo meu filho. Quando os meus pais vão na minha casa, às vezes eu até esqueço e eu acabo servindo o meu pai e a minha mãe também, coloco a refeição no prato para eles também, porque eu vejo isso como uma forma de honrar as pessoas que eu amo, de honrar a minha família, de honrar o meu marido, de honrar o meu filho, porque eu sei que isso, ao longo do tempo, isso vai fazer uma diferença muito grande lá na frente, no futuro deles, no futuro do meu filho também, né? Eu até coloco aqui que eu não sou uma mulher perfeita, a gente erra, eu cometo erros, mas uma coisa que eu procuro assim fazer muito é buscar sabedoria em Deus, é orar no Senhor pedindo para que Deus me ajude a ser aquilo que a minha casa necessita que eu seja, né? Eu sempre falo para Deus, Senhor, me ajuda a ser aquilo que o meu esposo precisa, porque às vezes na nossa limitação humana a gente não consegue enxergar a necessidade do outro. Às vezes eu não consigo enxergar a necessidade do meu filho, né? Às vezes por ser criança a gente ignora algumas coisas que a criança quer. Às vezes quer simplesmente a atenção, às vezes quer simplesmente que a gente assista um filme, como muitas vezes o Arthur fala para mim, mamãe, assiste um filminho comigo hoje, depois da escola, e às vezes eu me pego já de cara, eu já respondo, agora eu não posso, agora eu estou sem tempo, mas aí logo eu penso, falo, mas poxa, essa fase dele vai passar, ele não vai ter 7 anos para sempre, né? Ele vai ficar rapaz, ele vai ficar adulto, ele vai ter outros amigos, a atenção já vai ficar dividida, ele vai entrar na fase que ele vai querer namorar, que ele vai casar, e aí o meu tempo, aquela oportunidade que eu tinha de aproveitar o tempo com meu filho, vai ter passado. Não tem como voltar atrás, não volta atrás, né? Então, quando ele pede para me parar e assistir um filminho com ele, eu paro e assisto. Se é algo que tem como parar, eu paro e assisto. Às vezes ele simplesmente chega e me fala assim, você não me deu carinho hoje, às vezes eu já até abracei, já até dei um beijinho, mas você não me deu carinho hoje, você não parou para assistir um desenho comigo hoje, ou às vezes ele pede para jogar videogame com eles, eu não gosto muito de jogar videogame, mas às vezes eu paro, é algo que naquele momento é importante para ele, né? É uma coisa que vai gerar memória para ele, não do videogame em si, não do filme em si, mas a memória de que
naquele momento da fase da vida dele, da infância dele, eu estava ali, né? O meu marido não tem esse tempo durante a semana, mas no final de semana ele procura também passar o máximo de tempo possível com ele, jogar um joguinho, assistir um filme, levar para passear, ou simplesmente às vezes ele gosta que a gente fica sentado ali com ele no sofá, apenas fazendo companhia. Por quê? Porque ele quer a família dele ali junto. E às vezes a gente fica tão ali cético naquilo que a gente precisa fazer, nas coisas que precisa ser resolvida, na casa que precisa ser limpada, na roupa que precisa ser passada, e a gente acaba deixando essas coisas passar, e são coisas que não vai voltar, a gente não vai poder fazer de novo. E aí quando o filho tiver adulto, que ele cobrar, a gente vai poder falar o quê? Eu estava ocupada, né? A gente vai ficar com aquele sentimento e a gente vai ficar triste com a gente mesmo porque não fez, né? E é uma coisa que eu procuro fazer, que eu me importo em fazer, não só por ele, mas pelo Humberto. Uma outra coisa que eu acho muito importante, que eles vejam: eu orando, eu buscando, eu louvando. Algumas vezes eu me peguei, por exemplo, entrando para o quarto para orar, e teve algumas vezes que o Arthur entrou no quarto e eu falei para ele: vai para lá, a mamãe está orando, você vai me atrapalhar. E eu fiz isso umas 2 vezes. Na terceira vez que eu fiz, quando eu falei para ele: vai para lá, sai daqui do quarto que eu quero orar, na hora, Deus falou comigo: como que você vai ensinar ele a orar? Como que você vai ensinar ele o temor que você tem por mim, se ele não vê você orar? E se quando ele entra, você tem que chamar ele para orar junto, nem mandar ele sair. E na hora aquilo ali veio assim, que nem uma flecha no meu coração, imediatamente eu parei a minha oração e chamei ele de volta no quarto. Perguntei o que ele queria, ele me falou, eu falei: a mamãe vai orar agora, mas você quer orar um pouquinho com a mamãe? Eu falei: vamos orar um pouquinho comigo e depois você volta lá para a sala. Ele falou: tá bom, mamãe. E ele se ajoelhou junto comigo, orou ali do jeito dele, orou junto comigo e ele saiu. A partir desse momento, eu só oro com a minha porta do quarto aberta, porque eu quero que ele veja. Às vezes eu nem oro ali no quarto ajoelhado, às vezes ele está assistindo TV e eu vou para o quarto dele no computador e ali eu coloco o louvor e eu coloco alto e deixo ele ouvir, eu orando, eu chorando na presença de Deus, porque ele tem que ter isso como referência, não só ele, como o meu marido. O meu marido, ele, como trabalha bastante, ele nunca teve muito assim a oportunidade de me ver buscar, de me ver orar, de ver como que é a minha rotina nesse sentido. Ele sabe que eu cuido da casa, que eu lavo a roupa, que eu faço a comida. Ele sabe porque quando ele chega do serviço, a casa dele tá limpa, tá cheirosa, as roupas tá limpa, tá cheirosa, a comida tá quentinha no fogão, tá tudo no jeito. Então ele sabe que eu fiz. Mas o meu tempo de busca, que eu falo tanto para ele que eu oro, e aquilo que eu falo para ele: eu vou buscar em Deus e Deus vai me dar uma resposta, Deus vai falar comigo. Como que ele vai ver que isso que eu tô fazendo é verdade, é real? Nessa pandemia que passou, Deus me deu uma oportunidade de que ele visse. Assim que iniciou a pandemia, ele ficou 2 meses em casa, trabalhando em home office. 2 meses e meio, quase 3. E esse período foi o período em que ele mais me viu buscar a presença de Deus. A gente estava no momento que, mesmo durante a pandemia, a gente estava tentando comprar o apartamento que a gente mora hoje. Foi um momento assim de muita ansiedade, de muita angústia, porque a gente tinha muito medo de não dar tempo de financiar o apartamento e a nossa linha de crédito acabar e a gente perder aquele apartamento e ter que começar tudo de novo. Nesse período foi o período que ele me viu buscando, que ele viu que a mulher que ele tinha dentro de casa não era só uma mulher que falava da boca para fora, que tem fé, que crê no Senhor, que confia que Deus vai fazer alguma coisa. Ele pôde ver. E naquele momento, cada vez que acontecia uma situação onde parecia que ia dar tudo errado o financiamento, eu chorava, eu ficava com medo, eu ficava desesperada, porque eu sou ser humano, mas eu ia para o quarto, né? O quarto do Arthur nesse período virou meu refúgio,
porque ele era mais espaçoso, e eu voltava lá para dentro do quarto dele, e ali eu me colocava de joelho no chão, e ali às vezes eu nem conseguia falar, às vezes eu só chorava e falava que Deus tivesse misericórdia, e por várias vezes eu fiz isso, e nisso ele foi assistindo. Às vezes ele vinha orar comigo, às vezes ele vinha buscar comigo, às vezes não, mas eu estava lá. Todo dia ele me via levantar de manhã, fazer meu devocional, ele me via lendo a palavra de Deus, e ele ia vendo como Deus falava comigo, como Deus ia respondendo na medida que eu ia orando. E quando passou esse período de pandemia, eu fiquei surpresa quando ele me elogiou para o GESEM, quando o GESEM ainda estava, a célula ainda estava no online, quando ele me colocou como uma mulher perseverante. Eu não lembro, acho que não foi essa palavra exatamente que ele colocou, mas ele colocou como se eu fosse uma mulher de foco, determinada. Essa foi a palavra que ele colocou, que ele me viu como uma mulher determinada. Naquele momento eu acredito que ele viu isso, porque diante do que a gente estava vivendo, por mais com medo e desesperada e descabelada que eu ficasse diante da situação, ele via que eu voltava atrás, que eu respirava fundo e eu voltava para o meu refúgio. Eu voltava para os pés do Senhor até que Deus me desse uma resposta. E ele foi vendo Deus me responder. E isso fez com que ele me visse de outra forma. Isso fez com que ele me enxergasse como uma mulher de Deus de verdade. Eu consegui transmitir isso para ele. E quando eu percebi que eu consegui transmitir isso para ele, foi algo que alegrou meu coração, porque hoje ele sempre me respeitou muito, mas hoje ele me respeita de uma maneira diferente. Ele sabe que a partir do momento que independente da situação que eu e ele estiver vivendo, quando eu falo para ele assim, eu vou orar por tal situação, eu vou orar pelo seu emprego, eu vou orar pelo seu patrão, eu vou orar por tal coisa, ele sabe que eu vou obter resposta de Deus, mesmo que não seja naquele momento imediato, mas ele sabe que eu vou obter. E ali no meu dia a dia, tudo aquilo que Deus vai falando comigo, eu vou compartilhando com ele. Eu compartilho com ele, eu compartilho com meu filho, porque tudo isso vai refletir no futuro do meu casamento, para um casamento sólido, para um casamento firmado na base que é Jesus. Eu vou estar ensinando para o meu filho aquilo que é bom. Eu vou estar ensinando para o meu filho que independente das circunstâncias que ele viva, que a partir do momento que ele se coloca diante de Deus para orar, para buscar em Deus, ele vai obter de Deus ali uma resposta. E é engraçado que mesmo ele sendo criança, todo dia de noite antes dele dormir, eu vou para o quarto junto com ele, eu comprei uma Bíblia para ele, bem bonitinha, mas é uma Bíblia mesmo, não é uma Bíblia ilustrada, cheia de desenho, não. É uma Bíblia dos 3 palavrinhas, bem bonitinha, mas ela é uma Bíblia na linguagem de hoje, com Gênesis, tudo bonitinho, não é nada ilustrado. Eu comprei uma Bíblia porque, como ele aprendeu a ler, eu quis que ele lesse a palavra, eu quis que ele começasse a praticar isso, já pensando no futuro dele. Então, todo dia de noite eu vou com ele lá para o quarto, eu ponho ele para dormir um pouco mais cedo, vou com ele lá para o quarto, aí todo dia ele lê lá um versículo só. Mais do que um versículo ele já acha que é muito, ele já acha que fica cansado. Mas aí ele lê pelo menos um versículo. Eu comecei com ele em Gênesis, a gente está intercalando um pouco de Gênesis, eu coloco ele para ler um pouco de Provérbios, que fala bastante dos ensinamentos, das correções, mas todo dia ele lê, nem que seja um versículo, eu faço ele ler. E ele lê aquele versículo, às vezes ele não entende, eu explico, mas tem vezes que ele lê e ele mesmo entende. E aí ele me questiona a respeito daquilo, né? Quando ele vai orar, a oração dele já é uma oração diferente. Eu percebo que quando ele vai orar, ele tenta me imitar. Ele quer imitar o meu jeito de orar. Ele quer imitar o jeito que eu falo com Deus. Ele fecha os olhinhos, ele fecha as mãozinhas e ele vai falando com Deus. E eu fico vendo, tem vezes que sem ele ver, eu fico emocionada. Por quê? Porque eu sei que de alguma forma eu estou conseguindo transmitir para ele a importância da oração, a importância do relacionamento com Deus, o quanto aquilo vai trazer de riqueza, de ensinamento para a nossa casa, o quanto isso vai guardar a nossa casa. Todo dia ele mesmo ora e ele mesmo pede para Deus colocar os anjos dele para acampar ao redor. Aí ele ora por mim, pelo pai, pela avó, pelo avô, pelo pastor, ele ora por todo mundo.
Ele não deixa ninguém de fora das orações dele. De algumas coisas específicas, às vezes que ele quer, ele também pede. Mas todo dia ele sabe a importância disso, né? Eu friso muito, porque eu quero que o meu filho cresça sabendo que diante das circunstâncias que ele viver na fase adulta dele, ele sabe que ele tem um Deus para onde recorrer. O meu marido sabe que ele tem uma esposa que quando ele chegar em casa, intercedeu por ele durante o dia, que ungiu a sua casa. Ele não sai de casa sem eu orar por ele. O meu filho não vai para a escola sem eu orar por ele. Às vezes eu unjo o sapato, eu unjo a roupa, eu unjo o travesseiro, eu unjo tudo. Por quê? Não é loucura. Loucura é eu não fazer. Eu faço porque eu sei que essa é a única forma que eu tenho de blindar, de proteger a minha família das coisas mundanas. Eu até estou lendo um livro onde ele fala que fazer a vontade de Deus é viver o oposto do mundo, né? Então não é loucura eu ungir o sapato, ungir as roupas, ungir tudo, porque eu estou fazendo o oposto que o mundo faz. As pessoas mundanas, as pessoas que não conhecem a Cristo, vai se preocupar às vezes aonde a pessoa está, se depois do trabalho vai visitar alguma empresa, vai visitar algum lugar, não sabe com quem está o seu marido, você não sabe com quem ele está ali, você não conhece as pessoas do dia a dia. Mas a partir do momento que eu unjo ele, que eu unjo os sapatos dele, do Arthur, que eu unjo a minha casa, eu sei, ali eu tenho certeza que a minha casa está guardada. Ali eu sei que independente do coleguinha do Arthur, que infelizmente as crianças, dependendo da criação que ela tenha, ela pode ser às vezes também uma influência ruim. O trabalho, ele pode ter amizades no trabalho do meu marido, amizades que possam ser ruins também. Mas a partir do momento que eu estou ali ungindo e orando pela minha casa, ali eu fico com o meu coração sossegado. Eu não sou essas mulheres de ficar olhando o celular para ver com quem ele está falando, se ele está conversando com uma mulher diferente. Não sou. Porque a minha confiança está em Deus. Então eu sei que se eu entreguei a minha casa, se eu orei, se eu ungi, se eu busquei, então está guardado. A minha casa está blindada, está protegida por Deus. E ali eu descanso e faço o resto dos meus afazeres do dia. Então, isso é o que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Que a mulher virtuosa ou a mulher ideal, como está na outra versão da Bíblia, é essa. A mulher sábia é essa. É a que intercede pela sua casa, é a que se preocupa com os detalhes, né? Que busca no Senhor a sabedoria para perceber esses detalhes, né? Deus fala na palavra que a sabedoria, ela grita, para que a gente grite por ela. Então, a partir do momento que a gente pede a Deus a sabedoria, Ele vai mostrar. Ele vai mostrar como a gente vai cuidar, se a gente quiser fazer. Também se a gente pedir para Deus mostrar e ficar lá e não quer realmente fazer, Deus não vai falar. Mas a partir do momento que a gente tem realmente esse desejo no coração de ser essa mulher virtuosa que está aqui relatada na Bíblia, ou essa mulher ideal que está aqui na Bíblia. Ideal, Deus está falando que essa é a mulher que nós devemos ser. Essa é a mãe que nós devemos ser. A mulher ideal é essa que está aqui. Então é isso que eu quero compartilhar com vocês. Que Deus abençoe a vida de cada uma de vocês que está aí ouvindo, que essa palavra... Desejo do fundo do meu coração que essa palavra tenha falado ao coração de vocês, assim como falou na minha. Eu vou ministrando para vocês, mas eu vou ministrando para mim. E eu vou lembrando de tudo aquilo que eu ainda preciso aprender, né? Então, que Deus fale com vocês, que Deus abençoe a vida de vocês, que seja um mês das mães muito abençoado de Deus por vocês. Eu quero orar por vocês nessa noite, que Deus as abençoe em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço por este tempo. Peço ao Senhor, Pai, que essa palavra tenha alcançado os corações dessas mulheres que estão aqui ouvindo. Só o Senhor sabe o que cada mãe, o que cada mulher tem enfrentado nos seus lares. Só o Senhor sabe as necessidades, as lutas, as aflições. Peço que o Senhor venha visitar essas mulheres. Deus, torna essas mulheres fortes em Ti.
Torne elas mulheres fortalecidas no Senhor, para que elas consigam em Ti buscar sabedoria, buscar o discernimento, para que elas consigam em Ti buscar essa mulher ideal que o Senhor está falando na Sua palavra, que nós devemos ser. Muitas vezes, Pai amado, nós vamos encontrar muitos obstáculos, dificuldades para conseguir atingir isso, para conseguir ser essa mulher, essa esposa, essa mãe que a nossa família necessita. Mas que o Senhor venha nos dar graça, que o Senhor venha nos dar sabedoria. Enche, Deus, cada mulher que está aqui ouvindo da Sua presença, enche do Teu Espírito Santo. Que o Senhor guarde cada família, que o Senhor abençoe cada família, Pai. Derrama, Senhor Jesus, da Tua presença, do Teu amor em cada lar, em cada mulher que está aí sentadinha no seu lar, na sua casa, que elas venham ser abençoadas, que elas venham ser alcançadas pelo Senhor. Em nome de Jesus eu Te louvo e Te agradeço. Minhas queridas, boa noite, até quarta-feira que vem, e mais uma vez um feliz Dia das Mães para vocês, que Deus abençoe vocês. Beijo. Olá pessoal, boa noite, passando aqui rapidinho para deixar um recado super especial para você. Neste mês de maio, toda a nossa programação está voltada aí para as mamães e nós gostaríamos muito da sua participação. Então envia pra gente a sua foto, junto com a foto do seu filho, aqui no número do WhatsApp da igreja. E aí a gente vai estar orando por cada família, por cada mãezinha. E também depois a gente vai estar preparando aí um videoclipe, algo bem legal para aparecer aqui nos finais dos cultos. Então eu conto com a sua foto. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. A resposta ao mundo em que vivemos é o Senhor, declara. És quem traz paz ao caos dos homens, é escudo. Ai, Jesus Cristo, minhas pernas agora voltou. Misericórdia.